As pessoas discordaram de mim sobre o vídeo que eu subi anteriormente, referente à questão da sinuca de bico, né? Isso que eu acho interessante, porque até faz tempo que eu não subo 2 vídeos num dia, e às vezes um tema que eu subi aleatório pode até acabar se tornando uma saga ou uma trilogia, né? Então esse aqui é o segundo vídeo que eu vou fazer comentando sobre isso, porque tem sido recorrente esse comentário específico no meu canal, que é para você sair fora. Entendeu? Que é para você terminar com a namorada, com a esposa, sair do relacionamento se tem algum problema como esses parecidos que eu destaquei. Especificamente aqui eu vou debater com vocês esses dois principais, que é a questão do massagista e a questão da curtida na foto que eu comentei no vídeo anterior, beleza? Eu discordo desse comentário sobre sair fora e sobre outros dois também que eu vi que eu quero trazer para vocês. Então os 3 tópicos que eu vou debater aqui nesse vídeo é sobre sair fora, o primeiro, que foi a maioria que eu mais vi nesse vídeo nos comentários, os caras dizendo, discordando, tá? Que o cara tem que sair fora imediatamente. O segundo é sobre terminar com a mulher para ela correr atrás de você depois, para você sanear o relacionamento e ela voltar no feminino. Quero comentar sobre isso. Um terceiro que eu vi um cara dizendo, beleza? É que você tem que ser direto com ela. Você tem que falar para ela que você não quer aquilo, que você não quer outro homem tocando nela o que quer que seja. Se ela aceitar, ela aceita. Se ela não aceitar, você sai fora. Também quero comentar sobre isso. E o quarto é que quando a mulher age dessa forma, além de você terminar, você não termina na verdade, você reduz ela do relacionamento, entendeu? Ela desce de nível, digamos assim. Do relacionamento ela desce para a friend zone, ou relacionamento aberto, ou só amizade colorida, entendeu? Sem envolvimento emocional. E eu discordo desses 4 tópicos e eu quero explicar por quê. Eu já estava para falar sobre isso e que bom que veio a calhar para eu comentar nesse vídeo específico, tá bom? Então vamos lá, vou comentar sobre cada um deles para você aqui. Eu não anotei nada, vou fazer aqui de cabeça. O primeiro, sobre sair fora, tá? Os caras dizem para sair fora. Isso aqui é um pouco delicado, rapaziada, tá bom? Porque sobre a questão de habilidade de sair fora do relacionamento, primeiro que não são todos os caras que têm, e segundo, que quem vai passar por isso é o cara, não sou eu. Quem vai ter que enfrentar essa montanha de término é ele que vai ter que enfrentar. Então eu tenho que ter responsabilidade quando eu vou sugerir para esse cara qual alternativa que é melhor para ele decidir na vida de relacionamento que ele tem com essa garota. Não é tão simples assim, termina e sai fora e já era, segue sua vida. Cara, quem vai passar, principalmente divórcio, cara. Alguns caras dizem, como por exemplo, o caso do cara que ele é casado, que ele tem filho, ele tem patrimônio envolvido com a mulher e tudo isso. Quem vai passar pelo divórcio, se eu falar para ele fazer isso, é ele. Quem vai pagar advogado é ele. Quem vai pagar pensão, talvez, é ele. Quem vai sofrer emocionalmente é ele. Para mim, é muito fácil falar para o cara terminar, assinar o divórcio, entrar com o advogado, sentado aqui nessa cadeira no meu conforto. Mas quem vai enfrentar essa montanha na vida dele, é ele que vai passar por isso, não sou eu. Então eu sempre tento optar, quando esses caras me procuram, que são a maioria inclusive, que vem conversar comigo, estão em relacionamento, isso é uma curiosidade, né? A maioria dos caras que mandam e-mail pra mim tem namorada ou esposa, né? A devastadora maioria, uns 80% a 90%, tá certo? Eu sempre tento ir no sentido de passar primeiro pelo saneamento, porque quando eu tenho essa visão, quando você tem um contrato, isso até é aplicado no direito, e esse contrato tem alguns desentendimentos, como um namoro, por exemplo. Namoro é um contrato. Eu sempre tento optar para você tentar primeiro sanear o contrato, a menos que ele seja insanável, a menos que seja uma situação que você não tem como consertar. E eu vou me aprofundar nesse raciocínio para vocês, tá bom? Porque é o seguinte, rapaziada, nesses 2 casos que os caras me trouxeram, eles foram objetivos. Sobre o primeiro, da questão da curtida. Vamos falar agora do caso em si inteiro, porque eu não trouxe para vocês todo o contexto. Então vou trazer. O cara tem 37 anos, ele já pegou mulher pra caramba, e agora ele tá com uma namorada. E ele falou pra mim, cara, quando a gente conversou, essa mina é firmeza. Essa mina, tirando esse negócio de curtir foto desse cara especificamente, que aconteceu essa vez, beleza? Ela é firmeza. Ela é nota 10. Ela é de família, ela me respeita, entendeu? Ela colabora. Ela é uma boa garota para relacionamento, tá? E foi o que ele falou pra mim, inclusive. Ele falou, cara, se for pra mim terminar com ela, tá certo? Eu não vou voltar. Então eu não vou ficar usando esse negócio de terminar para depois voltar e consertar, não. Porque se terminar para mim, acabou. Então eu prefiro tentar resolver do que passar pelo término. Até porque não tá fácil para você encontrar uma garota para namorar, para quem quer namorar, rapaziada. A melhor saída que você tem, entendeu? Para você evitar a hipergamia, é você não jogando o jogo, cara. É a melhor coisa que você pode fazer, é você não entrando nesse jogo. Se você decidiu entrar na chuva,
Você vai se molhar, é isso que eu digo, não tem o que fazer. Você vai lidar com essas situações, principalmente quando a gente comenta sobre relacionamento moderno. E disso a gente puxa o gancho para outro tópico, que é sobre mulher ideal e etc. Isso está sendo meio comentado agora recentemente aqui na comunidade Red Pill, nessas últimas semanas, né, sobre mulher ideal, tá? E então, como eu disse para vocês, por isso que eu posso fazer uma trilogia para comentar sobre isso no último vídeo, sobre mulher ideal e etc, qual a minha opinião sobre isso. Não quero não quero queimar conteúdo aqui nesse tópico, tá bom? Então foi justamente o que esse cara falou. Cara, ela tem assim 9 pontos positivos, mas tem esse negativo. É muito fácil falar pro cara terminar, rapaziada. O mais interessante, na minha opinião, é o cara tentar o saneamento com ela, tá? Eu não gosto desse comportamento. Vamos tentar resolver primeiro, antes de passar por um término, o que quer que seja. Porque quem vai sofrer com isso é ele. Quem vai atravessar essa tempestade é ele, não sou eu. Tá? Então, quando as garotas têm esses lados positivos que eles trazem pra mim, eu sempre tento optar pelo saneamento. Porque ela ganhou vários pontos comigo e perdeu um ponto aqui especificamente. Como, por exemplo, o cara do massagista também. No e-mail que ele mandou aqui pra mim, posso até abrir o e-mail aqui vai dar um trabalhinho, tá? Mas ele diz, cara, fora esse negócio da massagem, que ele falou, é de vez em quando que ela faz, entendeu? Fora esse negócio da massagem aqui, também, a gente não teve problema nenhum no relacionamento até agora. Meu relacionamento está 100% estável. Por isso que eu tô pensando sobre como que eu vou lidar com essa situação. Porque eu não quero ele falou as palavras dele, eu não quero parecer controlador, tá certo? Mas eu também não quero que isso fique me incomodando. Então, como sanear? Beleza? Não é tão simples assim, termina e tal, sai fora e já era. Beleza? Até porque, cara, muitos homens não estão preparados para isso. Muitos homens, a habilidade de ir embora não é uma coisa fácil. E disso que eu vou puxar para o segundo tópico, que é a questão de você colocar a garota na friend zone. Beleza? Já vou entrar nesse próximo tópico em seguida. Porque agora, você descer ela, desclassificar ela para ser sua amizade colorida, para estar na sua friend zone, tá bom? Para você colocar ela na sua rotação. Primeiro, cara, aqui o que eu digo é o seguinte. Para a maioria dos homens, eles não vão conseguir fazer isso. Não tem como, cara, um homem comum que não tem opções e tal, que não tá destacadamente acima da média, continuar saindo com uma garota que era namorada dele, que ele gosta dela, sem se envolver emocionalmente. Então isso é uma coisa que eu tenho uma crítica a fazer, que os caras disseram, entendeu? Não, você para de namorar com ela, se desapega emocionalmente, põe ela na sua rotação e continua saindo com ela só sexualmente falando. Cara, você acha que é simples assim? Não é novela. Você acha que é fácil? Você acha que um cara... E vamos lá, você acha que esse cara que tem uma namorada, entendeu? Vai continuar saindo com ela e vai se desapegar dela ao mesmo tempo? Não tem como, cara. Ou você sai fora definitivamente, entendeu? Ou você tenta resolver. Mas agora, colocar uma namorada, uma garota que você gosta, na sua rotação, você não vai conseguir se desapegar dela fazendo isso. E outra coisa que vai acontecer é que você vai perder. Até se o cara for acima da média, sabe por quê? Porque se ela quiser fazer a mesma coisa com você, cara, e ela quiser se divertir, quiser sair com outros caras, você não vai aguentar a pressão. Porque você, como homem, você não tem como competir com ela sexualmente falando, chefe. Então esse negócio de colocar a ex-namorada na rotação, na friend zone, na minha opinião, não funciona. Ah, não, ela tá dando problema, você tá namorando com ela, cara? Entra num relacionamento aberto, ou então fica só saindo sexualmente com ela. A maioria dos homens não tem como fazer isso. Porque se ela começar a fazer a mesma coisa, ela vai te atropelar. Se ela quiser, ela sai com muito mais homens do que você vai sair, cara. Isso vai te dar uma dor de cabeça porque você ainda gosta dela. Porque é uma ex-namorada. Entendeu? Então, mulher que você tem envolvimento emocional, cara, eu não sou a favor de você colocar ela na sua rotação ou ficar com ela sem se envolver emocionalmente. É uma coisa que não cabe na mesma frase. Uma outra coisa que um camarada também comentou comigo foi justamente isso. Que a namorada dele dá problema e tal. E a gente tentou consertar várias vezes. Até que chegou no ponto que realmente eu comecei a falar pra ele. Termina, velho. Chega. Que é o cara da consultoria 03. E ele falou uma coisa pra mim. Falou, irmão, eu entendo quando você falar pra terminar. Mas todas as vezes que eu terminei com ele, isso me deu uma puta dor de cabeça, cara. Eu não conseguia estudar. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia dormir. É a fase de abstinência. Quem vai passar por isso é o cara. Por isso que eu digo que a questão do cara que quer entrar em relacionamento, que quer que seja... O mais importante é ele estar preparado na hora de entrar e preparado para sair. Por isso que eu digo que antes do cara... Eu falei isso num vídeo esses dias para os membros. Antes do cara lidar com mulher e principalmente namorar, ele tem que ser capaz de ter autonomia pela autoestima dele, de ser independente, entendeu? Um bom sinal para você perceber isso é se você desbloqueou o sinal de escolha, por exemplo. Porque, de certa forma, sua autoestima depende de si mesmo, não do que a garota sente por você. Porque se você terminar com ela, ou se você precisar terminar, você não vai conseguir, porque você depende dela. Você vai passar por uma fase de abstinência forte. Então, nem todos os homens estão preparados para isso. E é o que ele falou também, cara. Para eu conseguir, mesmo ela tendo esses problemas, para eu conseguir uma garota como ela, que eu tenho autoatração, e ela tem os lados positivos também, vai ser muito difícil eu achar depois. Então eu prefiro tentar resolver com ela, cara. Tá certo?
É por isso que eu sempre tento ir por esse sentido de tentar o saneamento antes. O terceiro tópico que disseram também é sobre você ser objetivo, falar para ela, entendeu? Você não vai fazer isso. E eu vou criticar o que eu disse também depois no final, tá? Eu não quero que você faça isso, eu não quero que você tenha outro homem aí fazendo massagem em você ou curtindo. Quando você age dessa forma, rapaziada, beleza? Duas coisas que podem acontecer aqui. É a mulher não concordar, tá bom? Aí você vai ter que terminar com ela, obviamente. E o segundo é que mesmo se a mulher concordar com isso, irmão, tá bom? É o que eu te falei, agora ela tem um crédito com você, cara. Você tá devendo pra ela. E de certa forma, ela vai poder usar isso contra você no futuro, pra te chantagear o que é que seja. Lembra que você pediu pra mim fazer aquilo? Então agora eu posso usar isso pra requerer alguma coisa da sua parte também. É como se você estivesse agora numa frame de devedor com ela. Então esse é o problema de você requerer isso, mesmo se ela concordar. E agora ela sabe que você tem uma fraqueza contra ela. Agora ela sabe que aquele cara ali, ele é uma ameaça. Agora ela sabe que o massagista é uma ameaça. Entendeu? Então, você pode cair num contexto em que isso pode te prejudicar futuramente se ela tentar usar isso contra você, cara. Então essa é a minha crítica referente a isso também. Beleza? E por último, o que eu tenho a dizer sobre o que eu falei também, entendeu? Porque sobre a questão do que eu disse sobre o jogo, se você tentar jogar com ela, beleza? É bem provável que ela vai jogar com você de volta depois. E é o que eu disse, isso vira um ciclo vicioso. Só que é o que eu falei, cara. Tá na chuva, você vai se molhar, chefe. Não tem o que fazer. Entendeu? A melhor forma de você conseguir lidar com essa situação é você não entrando nesse jogo. É a melhor forma de você vencer. Porque se você decidiu entrar num relacionamento que quer que seja, se você decidiu entrar na chuva, você vai se molhar. E se você jogar com ela também e tentar fazer a mesma coisa, como nesse exemplo que eu disse, né? De você ir no Pilates, por exemplo, para ela falar primeiro que ela não tá gostando, aí você falar do massagista, entendeu? Você pode ficar virando um joguinho, um ciclo vicioso de joguinho, você jogando contra ela e ela jogando contra você constantemente. Então você vê que é uma sinuca de bico, cara, que a única forma de você não se meter nessa sinuca é você não lidando com a hipergamia. Porque muitas mulheres, isso foi colocado na cabeça delas que elas podem fazer essas coisas por fora, que não tem problema nenhum. E aí para você explicar para ela, para você desconstruir isso que ela acredita, é como se você estivesse controlando ela. Esse é um problema, tá certo? Foi o que eu falei. Você vai entrar com um relacionamento, você vai lidar com essa hipergamia nova, com essa hipergamia feminista, vamos chamar assim, que as garotas acham que pode ficar curtindo a foto de quem elas quiserem no Instagram, entendeu? Que a maldade está na sua cabeça, que elas podem fazer massagem com um homem ao invés de ir fazer massagem com uma mulher primeiro, tá? O que eu digo para os caras nesse sentido é que tem que partir da mulher, cara, porque mesmo se você tentar amortecer, é o que eu falei, você vai ficar num débito com ela, ela pode usar contra você, você pode demonstrar uma insegurança e uma vulnerabilidade, que pode acabar te prejudicando no futuro, o feitiço voltar contra o feiticeiro, entendeu? Tem que partir da mulher essa iniciativa, você entendeu? Porque mesmo se você tentar amortecer, você está controlando uma coisa que ela quer fazer, cara, que ela está deixando de fazer porque você pediu, entendeu? Então é o que eu estou dizendo, é o preço por você entrar num relacionamento atualmente, você vai lidar com isso daí. O melhor cenário seria se a mulher mesmo se amortecesse por si mesma, entendeu? Ao invés de eu fazer massagem com um homem, mesmo se ela não tem, às vezes é o que eu falei, rapaziada, não tem como saber se ela tem segundas intenções ou não com esse cara. Isso é uma outra crítica também, os caras disseram, com certeza ele está sendo traído. Você não sabe, irmão. Você não sabe. Às vezes o cara é gay mesmo e ela tá fazendo uma massagem lá que não tem nada a ver, chefe. Entendeu? E é o que eu tô dizendo, tem que partir da iniciativa da mulher, dela falar, cara, eu não vou curtir foto desse cara porque vai pegar mal. Entendeu? Que foi o que esse cara falou pra mim. Eu não tô fazendo a mesma coisa porque eu não quero estragar o relacionamento, porque vai pegar mal. E às vezes a garota não tá sendo maliciosa mesmo, entendeu? Mas pega mal, estraga o relacionamento, gera um desgaste que os dois não precisam. Por isso que entra aquela frase sobre você salvar a mulher de si mesma, né? E sobre a outra questão é da massagem, tem que partir dela a iniciativa. Entendeu? De falar, pô, beleza, cara, eu quero ter minha autonomia, meu autocontrole, não quero ser controlada, entendeu? Mas eu vou ser sensata e coerente também, né? Ao invés de eu fazer massagem com um homem e a gente ter um relacionamento bom, como ele falou, isso pode estragar o amortecedor dele e gera uma cadeia de eventos. Ele estraga o dele, ele estraga o meu. Eu estrago o dele, ele estraga o meu. Entendeu? Eu vou fazer com uma mulher, cara. Tem que partir dela essa iniciativa. Tá? Só que esse é o preço de você lidar com as mulheres modernas, que muitas delas têm esse negócio na cabeça, que elas podem fazer o que elas quiserem, que não tem nada a ver, que senão você está sendo controlador e machista, que se você não deixar ela fazer massagem, entendeu, com um cara que é homem, é machismo da sua parte, é insegurança, elas têm essa construção na cabeça delas. A outra construção, que se você não deixar a garota curtir fotos de quem ela quiser no Instagram, você está sendo machista também, tá? Mesmo ela dizendo, por exemplo, que não, eu curto foto do cara que eu saía,
mas é foto com o filho dele e na sala de aula e tal. Entendeu? Que foi o que ela falou pra ele, a desculpa dela, né? Não, as fotos que eu curto dele não são fotos vulgares, eu curto fotos quando ele posta com o filho, com a família, etc. Não interessa. Foi o que eu falei, cara. É o preço que você vai pagar por lidar com as mulheres modernas atualmente. É o que eu falo, se você vai lidar com as mulheres modernas, você vai ter um relacionamento moderno, irmão. O que vem com relacionamento moderno hoje? Empoderamento, entendeu? E mídia social, cara. Vem três coisas, na verdade. Vem a mulher moderna, vem empoderamento e vem mídia social. É o preço que você paga.